Olá, hoje nós vamos fazer um acabamento na frontura, só a parte do acabamento com casa de botão. Foi mostrado como fazer casa de botão vertical na máquina e agora como fazer casa de botão no acabamento na frontura. Essas casas verticais, primeiro eu preciso ter a ideia do botão, do tamanho do botão. Esse, por exemplo, é um botão bem grande, para casacão mesmo. Então, eu pego uma trena e meço a largura do botão. Esse tem quase 4 centímetros. Meço bem no meio para saber o tamanho da casa e o quantos pontos eu vou pôr também. Para esse botão de quase 4 centímetros, eu não poria essa mesma quantia de acabamento aqui. Eu poria um pouquinho mais. 13 pontos na máquina e 12 pontos na frontura é muito pequeno para o botão. Quando sai a malha da máquina, não enxerga nem o acabamento. Do tamanho do botão é muito grande. Então, eu colocaria 15, por exemplo, na máquina e 14 na frontura. Outro botão do tamanho que serve para esse acabamento aqui seria um botão de até 3 centímetros. Eu meço bem na metade do botão. Esse deu 3 centímetros. Outros botões que também ficam bem bonitos, esse deu 2,5 centímetros. Ou um botão com o pezinho, quase 2,5 centímetros. Então, são botões que, para esse tanto de agulha, para essa quantia de agulha, esses botões menores ficaria muito bem. Botão maior, mais pontos e mais carreiras para casa ficar acomodando esse botão e ele não estourar todos os pontos ali da casa. Então, vamos supor que para esse casaco, para esse acabamento aqui, eu tenha botões normais, que cheguem até 3 centímetros. Trabalhando com 2 fios de lã industrial 2,28, coloco na máquina regulagem 1. Faço uma carreira, coloco o pente. Aqui também caberia o gancho, só que eu vou precisar de um gancho pelo menos. Então, se você coloca os pontos e cabe um gancho, serviria de colocar o gancho como peso inicial aqui. Ou então, colocar o pente bem centralizado, que esse furinho do meio fique bem centralizado, para que ele não fique balançando, porque um acabamento estreito vai ser comprido, se o pente fica balançando, vai dar um problemão. Centralizo o pente. Pode ser um peso pequeno. Aperto o primeiro parte e levo o PR, sempre em sentido transversal. 2 carreiras, desligo parte, baixo o PR. Aumento a regulagem para 2,2. Esse acabamento está sendo feito em malha aberta. Primeira casa de botão já começa bem no início aqui. Ergo a metade dos pontos. Na máquina eram 13. Ergo 6 pontos. Um deles eu transporto. Na frontura, ergo 6 pontos, que é a metade, os outros 6 ficam trabalhando. Vou precisar de um gancho. Se eu tenho pontos elevados, eu preciso colocar no suspenso. Na máquina é puxar para o H. Na frontura, as 2 alavancas laterais
Isso no caso da Eugene. As duas alavancas laterais também no H. Faço 2 carreiras. Já coloco o gancho. Ele não engate em todos os pontos, em todas as agulhas. Ele só vai até a metade, onde nós estamos fazendo a primeira parte da casa. Para um tamanho de botão até 3 centímetros, eu vou fazer 9 carreiras. Então, aqui já foram 2, 3, 4, troco o gancho. 5, 6, troco o gancho. 7, 8. Tiro do suspenso uma asa e da máquina tiro do H, passo para o N. Isso significa que essas agulhas que estão suspensas vão trabalhar. Elevo a parte da direita, 6 pontos da frontura, 6 pontos da máquina. Transportador de 1. Percebe que aqui, quando eu passei essa carreira, formou uma alça. Essa alça eu apanho e coloco na agulha que está na máquina. Por isso que eu deixo sempre uma agulha vaga aqui embaixo, para que eu consiga perceber essa alça e colocar para a agulha. Se eu deixo essa alça formando, ela vai cortar a casa de botão bem ao meio. Você vai ter um fio ali no meio da casa de botão. Então, sempre apanho a laçada e coloco na agulha. Estou com pontos em suspenso de novo, deixo o carro no H e a alça aqui lateral volta para o H também. Nesse lado direito já estava no H. Venho uma carreira, mais uma, apanho a laçada que formou das carreiras, volto para a máquina. Novamente. E novamente. Tiro do H e passo o carro. Para preencher agora aquela agulha, pego uma laçada do ponto lateral aqui e preencho. Faço a distância entre uma casa e outra. Há também a possibilidade de fazer uma casa de botão redonda, ao invés de uma casa na vertical ou na horizontal. Transporto um ponto para fora, para um lado, outro para o outro. Na frontura, a mesma coisa. Transporto para um lado e para o outro. Como ficaram 2 agulhas vagas aqui embaixo, vai dar problema. Então, deixo uma em espera, tanto na máquina quanto na frontura. Vou com o carro para a esquerda. Chamo a agulha vaga que estava lá embaixo em espera. Abro um degrau da frontura. Coloco a laçada que formou para a máquina e fecho. Essa é uma casa de botão pequeno. Botões grandes como esses que nós fizemos as casas na vertical não cabem numa casa de botão assim. Precisa ser pensado que tipo de botão você tem para que tipo de casa vai ser feito. Sempre é bom fazer uma amostra desse acabamento em malha aberta. O que é malha aberta? Todos os pontos na máquina, todos os pontos na frontura e nenhum
nenhuma tecla acionada no carro da máquina e nem na frontura, a não ser quando nós estamos fazendo a casa em si. Mas malha aberta é uma malha que estica e ela não tem nem avesso e nem direito. Se eu estou fazendo um acabamento, eu preciso saber a quantia de carreiras que eu vou precisar. Então, sempre faz uma amostra para ver quantos centímetros deu aquela amostra, para que eu chegue no decote. Em caso de decote redondo, você tem ainda a possibilidade de desmanchar em cima. Em caso de decote em V, você precisa terminar a última casa no início do decote em V. Então, precisa saber naturalmente quando vai começar e quando vai terminar a casa, e a distância de uma para outra em carreiras. Faz a amostra, calcula, para depois fazer o acabamento dessa forma que nós fizemos aqui. Eu vou tirar e vamos experimentar os botões. Para tirar esse acabamento, quando você terminou ele em cima, tira em linha de outra cor, que facilita que ele não corram os pontos. Aqui nós temos, então, a casa redonda que foi feita para um botão menor. Se eu tentar passar um botão, por exemplo, de 3 centímetros, ele não consegue passar, ele arromba a casa. Então, esse tipo de casa redonda é para botão menor. Já esse que nós demos 8 carreiras, ele passa com folga e quando fecha o botão, ele não aparece a casa. A casa está por baixo, não aparece, mas ele não arromba a casa. Vamos tentar com o botão maior de quase 4 centímetros. Olha, ele não consegue nem passar na casa. E também a quantia de agulhas aqui é praticamente o tamanho do botão. Então, esse botão grandão não serviria para uma casa vertical com esse tanto de agulhas e nem com essa quantia de carreiras, porque ele não entra, ele não passa. Ok? Então, precisa-se ver o tamanho do botão para o tamanho de casas que for feito. Sempre faz um teste, e isso é muito necessário, fazer um teste, porque regulagem também, aqui eu usei com 2 fios, na regulagem 2.2. Se forem 3 fios de linha, 3 fios de lã industrial, a regulagem vai mudar, vai precisar ser um pouquinho mais alta. E quanto maior a regulagem, também a distância de carreiras aqui é diferente. Faz um teste e anota, para que você consiga ver na prática o acabamento, como é que é feito. Costura sempre na lateral, pegando 2 carreiras no tricô, 2 carreiras no acabamento, 2 carreiras no tricô e 2 carreiras no acabamento. Isso na pontinha. Nossa ideia, então, para hoje, casas de botão na vertical, feitas na frontura. Bom trabalho!